O Datafolha divulgou resultados muito interessantes para além de São Paulo que valem a nossa atenção e a nossa análise, principalmente porque Bolsonaro está caminhando para uma verdadeira tragédia no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes lidera com ampla folga, vai vencer no primeiro turno, mas o Alexandre Ramagem simplesmente não decola, mesmo com a campanha de televisão. E bolsonaristas muito tradicionais do estado do Rio de Janeiro não apoiam o Ramagem. E aí fica a dúvida, será que a imagem de Ramagem ainda não foi colada ao Bolsonaro ou já foi colada e os bolsonaristas não ligam? Isso também está acontecendo em Belo Horizonte, porque o candidato de Bolsonaro não decola também, que é o Bruno Engler. Até cresce um pouquinho, mas leva uma surra no segundo turno. Agora a esperança no Rio de Janeiro, que é o local que Bolsonaro caminha para uma tragédia, é o Pablo Marçal ajudando o Alexandre Ramagem. Só que se o Marçal entra na campanha e o Ramagem decola, o que acontece e qual é a mensagem passada a respeito do Bolsonaro? Porque esse é um fenômeno simplesmente nacional do abandono do bolsonarismo. Mas você vai colocar nos comentários 3 coisas. Primeiro, os bolsonaristas no Rio associam o Ramagem ao Bolsonaro? Ou eles já associam e não se importam com isso? A ajuda de Marçal é pior ou é melhor para o Bolsonaro? E por que está acontecendo esse fenômeno de Bolsonaro indicar o candidato e os bolsonaristas votarem em outro? Quer essa tragédia? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Datafolha divulgou outros resultados para além de São Paulo e eu quero pegar aqui do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, o Dudu Ostentação, o Carioca Playboy, ele está liderando e não tem para ninguém. O Dudu já ganhou 60% das intenções de votos e o Datafolha consolidando o resultado que já estava sendo apresentado em outros institutos de pesquisa, como na Quest. O Dudu, ele praticamente nasceu para ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele vai conseguir alcançar voos maiores. Talvez ele faça uma trajetória muito parecida com a do César Maia. E talvez ele nem queira ser outra coisa a não ser prefeito do Rio de Janeiro, porque ele adora ser prefeito do Rio. Se você é do Rio, é carioca ou fluminense, coloque nos comentários qual que é a sua percepção sobre o Eduardo Paes. O Alexandre Ramagem conseguiu crescer um pouquinho, ele que é o candidato de Bolsonaro, saiu de 9% para 11%. Um crescimento assim, muito pequeno. Ele simplesmente não decola. Mesmo com o tempo de TV, mesmo com toda a associação à imagem de Bolsonaro, os bolsonaristas não estão nem aí pro Ramagem, vão e votam no Eduardo Paes. Sendo uma derrota pessoal para Bolsonaro, porque o Rio de Janeiro é o reduto político do ex-presidente e o Bolsonaro não consegue fazer absolutamente nada ali. Mas esse fenômeno não acontece e não está limitado somente ao Rio, porque em Belo Horizonte, o Mauro Tramonte cresceu mais 2 pontos, saiu de 27 e foi para 29. Ele que é o verdadeiro candidato bolsonarista. O Tramonte, para quem não sabe, ele é um Datena de Belo Horizonte. E o Bruno Engler, que é o verdadeiro candidato apoiado pelo Bolsonaro do PL, saiu de 10 e foi para 13%. É um bom crescimento, acima da margem de erro. Até babei aqui. Se você viu o Perdigoto saindo, é porque quando eu falo desse desempenho pífio dos candidatos de Bolsonaro, eu tenho vontade de cuspir. Mas enfim, o Tramonte, ou melhor, o Bruno Engler, cresceu, mas todos os adversários também cresceram e ele está na terceira posição, pode nem ir ao segundo turno. E caso vá ao segundo turno, ele é massacrado, destruído pelo Tramonte. E eu estou mostrando tudo isso para apresentar a vocês algo que nós aqui no canal percebemos antes de todos, que é o fenômeno que aconteceu em São Paulo, mas nós falamos não somente em São Paulo, que é o fenômeno do Pablo Marçal, ou Pablo Marçaliano, que é o Bolsonaro apoiar um candidato explicitamente e o bolsonarismo votar em outro. Isso está acontecendo em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, que você tem o capitão Wagner liderando muito à frente do André Fernandes, que é um bolsonarista da tropa de choque na Câmara dos Deputados. E no Rio de Janeiro, os bolsonaristas votam no Eduardo Paes, em Recife os bolsonaristas votam no João Campos. É uma coisa assim que não está limitado somente a São Paulo, não é só com o Pablo Marçal. E eu vejo que todo esse fenômeno, desse abandono do apoiador, do bolsonarismo, ao candidato Bolsonaro, é mais relevante do que o próprio Pablo Marçal. Esse é o fenômeno que nós precisamos discutir e eu não vejo outros comentaristas discutindo isso.
O Globo fez uma reportagem sobre isso. Uma reportagem. Depois de, da gente bater aqui sempre. Nós marcamos o cara da CNN, acho que foi o Caio Junqueira, alguma coisa assim. Ele até começou a nos seguir na rede social do X. Porque eu falei, você tá incompleto, cara. Esse fenômeno do Marçal não acontece só em São Paulo. Tá acontecendo em todo lugar. Presta atenção. Preste atenção. Mas tem um outro fenômeno que é também tão interessante quanto, que é o abandono de certas figuras do bolsonarismo com os candidatos bolsonaristas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem tá fazendo das tripas coração para se associar à imagem do Bolsonaro. Isso não tá dando resultado, porque não tá decolando. Agora, por que não tá dando resultado? Porque ele ainda não está associado ao Bolsonaro? Ou porque ele já está associado e ninguém liga para ele? Hélio Negão, Eduardo Pazuello, que são expoentes do Bolsonaro no Rio de Janeiro, não gravam com Ramagem, não fazem postagem, não fazem absolutamente nada. E o Silas Malafaia, que poderia reforçar ainda mais a candidatura do Ramagem, disse que não vai fazer campanha para ninguém no primeiro turno. É um abandono, é uma traição, porque todo mundo sabe que a derrota do Ramagem é uma derrota pessoal do Bolsonaro. Agora, a esperança da campanha do Ramagem é uma ajuda do Pablo Marçal, uma coisa ridícula. E o armistício do Marçal com o Carlos e com a família Bolsonaro trouxe esperanças para a campanha do Ramagem, que o Marçal poderia ajudar ali na candidatura, uma coisa simplesmente sem pé nem cabeça. Os caras estão acreditando que o Marçal, só porque ele falou pro Carlos cuidar da candidatura do Ramagem, se quiser dica pode pedir para ele, o cara vai abandonar a candidatura dele. Ele que tá pau a pau para ir ou não ao segundo turno vai largar para ajudar o Ramagem. Mas não há outra opção, né? E é muito interessante porque o Bolsonaro ele tá encalacrado. Imagina só que situação. Se o Bolsonaro aceita a ajuda do Marçal e o Ramagem começa a crescer nas pesquisas. Isso mostra um total esvaziamento, um total enfraquecimento do Bolsonaro. Mas se ele não aceitar essa ajuda do Marçal, que a gente nem sabe se houve de fato uma discussão, o Nicolas Ferreira não quis saber, por exemplo, do Ricardo Nunes em São Paulo. E o Ramagem nem chegar ao segundo turno, o Ramagem chega. Então, assim, é um desastre completo, é uma tragédia. O Rio de Janeiro caminha para ser uma verdadeira tragédia para o Bolsonaro agora em 2024. E o pior de tudo é que em São Paulo, o Bolsonaro deixou de ser protagonista. Nós observamos isso também, o Thales Faria do UOL trouxe em primeira mão isso, a percepção dele é muito importante. Porque você tem a campanha do Pablo Marçal contra o Ricardo Nunes. E não é somente Pablo Marçal contra Ricardo Nunes, é contra Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio comprou a briga do Ricardo Nunes. Então, os dois estão apitando e o Bolsonaro está fora do jogo. Mas talvez o Bolsonaro ele não tenha perdido somente o protagonismo em São Paulo. Ele pode ter perdido o protagonismo no Rio de Janeiro também. Em outras cidades. Porque se você reparar, o discurso do Bolsonaro depois da entrada do Pablo Marçal, que deu uma oxigenada no bolsonarismo, ficou cansado também o discurso do Bolsonaro, um negócio desinteressante, chato. Nem dá mais tanta vontade assim de ver as miquices do Bolsonaro. Perdeu a graça, Bolsonaro. Virou uma piada velha. E a piada nova é a do Pablo Marçal, que tá todo mundo rindo. A do Bolsonaro, ninguém ri mais.